Julgamento de Cristo. O amor de Cristo pela justiça foi tão grande que se sujeitou à mais descarada injustiça já cometida. Aqui eu estou expondo a justiça celestial, pois na justiça terrena não existe justiça. Jesus foi preso pelos judeus, mas executado pelos romanos. Sua pregação deixou os líderes religiosos da época tão furiosos que eles decidiram que Jesus deveria morrer. Mesmo assim, queriam que essa execução parecesse legal. E naquela época, os rabinos eles tinham o costume de fazer leis para tudo. Lembrando aqui que eu estou falando da lei da época, a lei de Moisés. Em analogia aos dias de hoje, por muitas vezes os jurados condenam alguém por influência da mídia e da opinião pública, sem ao menos saber a verdade. Diante disso, devemos lembrar que nenhum julgamento, especialmente o proferido pelo jurado, que nada entende, deve ser norteado pela pressão popular. Para que a prisão fosse legal, é preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar a acusação. Neste caso, não se buscou nenhuma testemunha para depor em favor de Jesus. Um erro gravíssimo. Outra coisa, ele foi preso à noite e sem que houvesse uma multidão em volta. Isso está em Lucas 22. Mateus 26:59, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando falsos testemunhos contra Jesus para entregá-lo à morte. Ultraje significa ofensa muito grave, afronta, desacato, insulto. Julgar alguém ainda mais quando a vida dele estava em jogo, sem especificar de antemão o crime pelo qual ele estava sendo julgado. Sabendo que o interrogatório de Anás era ilegal. Incompetência do juízo e suspeição dos juízes. Anás não tinha competência para proceder ao interrogatório. Jesus disse: Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que lhe falei. Eis que estes sabem o que eu disse. João 18:21. Anás deveria examinar as testemunhas primeiro e não o acusado. A observação de Jesus teria motivado um juiz honesto a respeitar os procedimentos corretos. Mas Anás não estava interessado na justiça. Jesus foi ilegalmente preso, ilegalmente interrogado, houve ilegalidade de julgamento noturno, o direito judaico não admitia, testemunhas falsas, arregimentadas pelo próprio juiz. A lei mosaica proibia a acusação mediante a traição. Jesus foi traído. Falta de provas, não havia nenhuma prova contra Jesus Cristo, prisão equivocada. O direito romano exigia um indiciamento criminal formal antes da detenção do acusado. Da sentença, cabia recurso para um órgão superior. A crucificação era apenas reservada ao crime de sedição. Jesus não foi condenado por sedição. E o que é sedição? É uma revolta em massa contra a autoridade estabelecida. Desordem, reboliço, revolta em tumulto popular, levantamento coletivo, geralmente é violento. Jesus Cristo não teve advogado, defensor,
defesa técnica ou mesmo autodefesa. Agredido durante o interrogatório do Sinédrio, julgamento parcial pela multidão. E tudo isso Jesus Cristo fez por amor. Não precisamos de Moisés, da lei de Moisés. Elias, profeta, já se foi. A Jesus escutai-o. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Lembrando que Deus o Pai não falou para escutar nem lei e nem profetas, nem Moisés, nem Elias. Mateus 17, verso 5. O testamento só tem validade pela morte de um testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem fez o testamento. Jesus foi o testador para que os filhos tenham direito à vida eterna. No antigo pacto ou antiga aliança não houve morte para que ela tenha validade. Só em Jesus Cristo temos a vida eterna. E Jesus vive, Ele vive